Aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado criminalista, Dr. Rivelino Amaral. Muito obrigada pela sua presença. Elza Leite, que é psicóloga e também vai participar com a gente. E a Paola, gente, a Paola Vieira, a irmã dela, a Ana Carolina Rocha Corte, foi morta aqui no centro de Vitória há 3 meses e também foi um caso, um feminicídio que ganhou uma grande repercussão e ela também veio contar esse relato pra gente, né, de como que a família tem encarado essa dor. Mas antes, eu queria que o Dr. Rivelino explicasse pra gente o que explica isso. Esse suspeito vai 2 vezes à delegacia e consegue simplesmente sair pela porta da frente. Doutor, boa tarde. Nada explica isso, né? Em primeiro lugar, assim, como que acontece uma prisão em flagrante? Prisão em flagrante é quando a pessoa é surpreendida cometendo crime, quer dizer, ela está cometendo o crime e alguém chega, e vale dizer que todas as pessoas têm o direito, por força da Constituição, de prender quem está cometendo um crime, certo? Então você tem direito, eu tenho direito, todos nós temos direito de prender alguém que está cometendo um crime. Então a pessoa é presa em flagrante quando ela está cometendo um crime ou quando ela é perseguida logo depois de cometer um crime. Essa coisa de 24 horas para fugir do flagrante não existe. É uma invenção, mas não existe prazo nenhum para que a pessoa seja presa em flagrante. Mas para estar em flagrante, ela precisa ser surpreendida cometendo o crime, ou seja, ela tem que ser presa quando está cometendo o crime, quando está matando alguém, ou ela é perseguida, por exemplo, por familiares, pela população, pela polícia, e ela é pega, e ela está presa em flagrante. Se a pessoa não for presa em flagrante, não quer dizer que ela não vai ser presa. Então, quer dizer, se uma pessoa cometer um crime hoje de manhã e ela se apresentar no final da tarde à delegacia, o delegado recebe essa pessoa, deve ouvir essa pessoa e, se for um crime bárbaro, por exemplo, como esse, deve determinar a diligência de sua equipe, quer dizer, ir ao local, saber quem presenciou, se alguém presenciou, saber de que forma esse crime foi cometido, determinar que a equipe de perícia vá ao local para fazer uma perícia do local do crime. A perícia fala, né, de que forma que a pessoa morreu, a que horas a pessoa morreu, o que causou aquela morte. Então, quer dizer, o delegado de polícia, que é o titular do inquérito policial, ele recebe uma ocorrência, ele determina a instauração de um inquérito, que é uma investigação, e ele tem que tomar as providências para poder saber da necessidade de manter aquela pessoa presa. E isso ali na hora, ele consegue delegar tudo isso com o suspeito ali na frente dele? Mesmo que seja no final de semana, porque no final de semana existe juiz, promotor, desembargador, delegado, todo mundo trabalhando no plantão. Tá? Então, a pessoa não foi presa em flagrante, mas nada obsta que o delegado, recebendo essa ocorrência, uma ocorrência de um crime tão atroz, que faz tanto mal e traz tanto sofrimento para a sociedade, que represente pela prisão dessa pessoa. E aí, é um outro nome, mas é uma prisão preventiva, que é decretada pelo juiz. Então, o juiz pode, em alguns casos, decretar a prisão preventiva das pessoas. Quando que o juiz decreta a prisão preventiva de alguém? Quando essa pessoa representa risco para o processo ou quando essa pessoa representa risco para a sociedade? A Constituição, Roberta, fala que as pessoas todas têm o direito de responder os processos em liberdade. Mas tem exceções. A depender do crime, da forma que foi cometido esse crime, essa pessoa precisa ficar presa. Então, quer dizer, se foi um crime bárbaro, se essa pessoa pode fugir, se ela pode intimidar testemunhas, se ela pode ir no local e sumir com elementos de prova, lavar, jogar a arma. Essa morte, por exemplo, foi uma morte cruel, por facadas, né? Quer dizer, a moça foi morta a facadas. Então, quer dizer, pode sumir com a faca, pode sumir com elementos de prova. Então, quer dizer, essa pessoa representa risco para o processo, ou, se essa pessoa estiver solta, ela pode novamente atacar alguém, porque isso é um comportamento que foge à normalidade. Então, essa pessoa representa risco para o processo ou risco para a sociedade, o juiz, levando isso em consideração, pode decretar a prisão preventiva de alguém. A prisão preventiva não tem prazo para terminar, ela vai durar até enquanto o juiz entenda que aquela pessoa solta pode trazer risco para a gente, essa pessoa pode te atacar, pode me atacar, né? Ou essa pessoa representa risco para o processo, se ele estiver solto, ele pode fugir, ele pode intimidar a testemunha, ele pode sumir com elementos de prova. Tudo isso é feito no momento em que o delegado recebe a ocorrência. Ele recebe a ocorrência, ouve a pessoa e aí ele vai precisar tomar decisões. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é o delegado que nesse momento aí da prisão preventiva, não é ele que tem autoridade para fazer essa prisão. Porém,
ele tem autoridade para acionar o juiz, é isso mesmo, doutor? Isso mesmo, é. O delegado, o mesmo poder que o delegado tem, você tem, de prender alguém em flagrante. Fora isso, o delegado é um executor da decisão do juiz, mas cabe a ele, em determinados casos, que a gente chama tecnicamente de representar, que é pedir ao juiz que decrete a prisão daquela pessoa por força do que ele já viu na investigação. Quer dizer, quem é aquela pessoa que matou, quem é a vítima, de que forma a vítima morreu, se essa pessoa representa risco para o processo, se as testemunhas viram, imagina, a filha dessa mulher que viu a mãe morta com uma faca. E saber que o pai está solto. Com a faca ainda enterrada no corpo dela. Então, quer dizer, e aí o delegado, não obstante não prender em flagrante, mas nada obsta que ele represente pela prisão. Agora é importante também dizer assim, o delegado errou, o promotor errou, o juiz errou. Não, né? Precisa analisar absolutamente tudo. Mas você recebeu uma ocorrência, você tem que diligenciar, que a gente chama, ouvir todo mundo, determinar que a equipe vá ao local, ver de que forma o crime foi cometido, ver de que forma que a pessoa morreu, qual o instrumento que foi utilizado, enfim, aí com base nisso tudo, inclusive o delegado já dá uma interpretação dele àquele caso, que ele diz, por exemplo, essa pessoa cometeu um homicídio qualificado. Ele já dá uma interpretação, né? Ele é o titular do inquérito policial, ele é o presidente, melhor dizendo, do inquérito policial. Quer dizer, ele vai proceder uma investigação, instaurar um inquérito policial. Tem essa autoridade, né? Tem essa autoridade, ele está lá para isso. Ele é um funcionário público que a gente paga ele para ele fazer isso, para ele receber a ocorrência e diligenciar, e saber o que aconteceu e, eventualmente, a depender do caso, pedir a prisão ou não de determinada pessoa. Até porque a gente está falando aí de um crime bárbaro, né? A gente está falando de um feminicídio. E quem há 3 meses passou por esses processos também foi a Paola, porque a irmã dela foi vítima de feminicídio. O principal suspeito, que é o Matheus, também teria usado as mesmas estratégias, Paola. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, mais um caso, né, muito parecido com a da minha irmã, né? O que nos conforta é que o acusado continua preso, né? Porque a dor é imensa, é diária, é uma luta diária que nós enfrentamos, né? Tendo que continuar a vida, mas a todo momento lembramos dela. Ela era um ser humano incrível. Da forma como que ela foi morta, né? Mas apesar, né, de toda a burocracia para manter o acusado preso, nós temos muita esperança. É uma das coisas que me motiva, sabe? E que é continuar fazendo o necessário para que a justiça seja feita, né? Dentro do que eu posso estar fazendo, né? À frente da minha família, por meio do advogado, em contato com o promotor, enfim, é algo assim que dá um pouco de consolo, né, a justiça sendo feita. Na época, o Matheus teria também fugido do flagrante e aí passado o prazo que não existe, o doutor Rivelino já falou que não existe esse prazo de 24 horas, isso é mito, isso é lenda, tá? Então não repasse também dessa forma, vamos desconstruir essa informação. O Matheus, ele era estudante de Direito, inclusive estava fazendo o último ano, né, do curso de Direito. E as 2 vezes que eu estive com ele me disse que teria um interesse muito grande em atuar na área criminal. E ele saiu, né, ele cometeu o crime e saiu do local e se apresentou 24 horas depois, e foi no dia seguinte pela manhã, né, se apresentou à delegacia, saiu normalmente, né? Mas durante o período daquele dia, a Polícia Civil colheu muitos depoimentos que ajudaram, né, a polícia a juntar provas para o juiz, e levaram para o juiz para mostrar que ele é um perigo, né, assim, para a sociedade, né, pela forma como pela essência dele, né? Os depoimentos, os vizinhos falaram de como é o comportamento dele, e que ele poderia estar colocando em risco a sociedade, né? Se ele continuasse solto. Por isso, a prisão provisória dele foi decretada,
e depois foi convertida em prisão preventiva e é um conforto para nós. Mas qual foi o seu sentimento, Paola, o sentimento da sua família, quando ele se apresentou à delegacia e foi liberado? Ah, uma revolta muito grande. É uma revolta porque além da dor, que é insuportável, indescritível, só quem passa para saber. É algo que nós não controlamos, é insuportável. E ainda ver pela televisão ele saindo normalmente, né, como se nada tivesse feito. Né? E foi uma crueldade muito grande a forma como ele matou a minha irmã, né? E enfim, aquilo foi o que me fez buscar ajuda, né, do advogado, para ser assistente técnico, para já dar um apoio para nós logo ali na fase de investigação, né, na fase de inquérito, para a gente se sentir mais amparada e para ter um apoio a mais, né, e trazer um pouco de conforto, de consolo para a gente, que é o mínimo, né, que nós esperamos. A gente se pergunta de que forma que essa mensagem chega para a sociedade. Vamos lá, a gente falou aqui rapidamente 2 casos de feminicídio em que o principal suspeito comparece à delegacia e é liberado. Acaba que isso pode até banalizar para a sociedade? Se tratando do Brasil, né, o Código Penal que precisa ser revisto, essa morosidade das justiças, né, ela traz para a gente, como sociedade, primeiro uma sensação de desamparo, desesperança, de insegurança, de incerteza de que aquele crime, ele vai ser aquela pessoa que cometeu o crime, ela vai ser punida com a força da lei e num prazo rápido. Essa demora traz para nós muita revolta, sabe? Porque você já perdeu o seu ente querido, só que você não vê nada acontecendo depois daquilo. E é horrível, uma péssima referência, porque se tem alguém aí em casa pensando em fazer, ele olha para um exemplo desse e fala, não vai dar nada. Então, eu posso fazer e acontecer que nada vai acontecer. Vão me soltar, eu não vou ser preso, vai demorar o julgamento, o advogado. E assim, sem contar com a cultura que a gente tem de impunidade, que fala, se tiver dinheiro, resolve tudo. Então, é muito ruim lidar com essa sensação. E a família tem que tirar força, tem que tirar recurso financeiro para tentar corrigir o erro que um criminoso foi lá e fez. É muito traumatizante isso para a família. É muito traumatizante. Isso aumenta, né, esse sofrimento, Paola. Até porque essa resposta rápida que faz com que você ganhe forças para tentar viver esse luto? É muito difícil. A força eu busco muito na fé, né? No amor pela minha irmã, pela minha mãe, né, pelo meu filho, é o que tem me feito levantar e tentar fazer o máximo para que a justiça seja feita da melhor forma possível, né? Infelizmente, como a doutora aqui falou, a lei penal assim tem as suas é muito retrógrada, né? Muita coisa precisa melhorar, mas dentro do que é possível, a gente espera que seja feito, né? E a gente tem que buscar recursos, realmente, assim. Agora estamos precisando. Eles entraram com um incidente de insanidade mental, tivemos que contratar um psiquiatra para dar essa assistência para a gente, para que, né? É como eu falei, que a justiça seja feita da melhor forma possível para que a gente tenha consolo e consiga, né, suportar essa dor que, infelizmente, vai ser para a vida toda. E sobre esse assunto, inclusive, nós conversamos, tá, gente, por telefone com o advogado Homero Mafra, que representa o Matheus Sten. Ele disse que foi anexado ao processo o laudo que confirma que Matheus tem esquizofrenia e que, inclusive, havia procurado tratamento dias antes do crime. Ele não nega que tenha matado Ana Carolina, mas teria agido durante um surto, não tendo consciência dos seus atos. E sobre isso a gente aguarda, né, o julgamento, a decisão, então, do juiz. Voltando para o caso que aconteceu nesse final de semana, né, dessa técnica de enfermagem, uma mulher de 41 anos que morreu vítima de um possível feminicídio,
Doutor, o principal suspeito, a gente está falando que ele foi a 2 delegacias e na outra ele não teria sido nem ouvido. Né? O que isso mostra? O que isso quer dizer? Não sei por que isso aconteceu. Não consigo te explicar, essa é a verdade. Não sei. Não sei por que isso aconteceu. Isso não é comum acontecer. Só que cometeu um crime de homicídio, de feminicídio, que mata uma mulher a facadas, não é comum que ele vá a 2 delegacias e que eventualmente não recaia sobre ele uma prisão preventiva. Né? A Constituição Federal fala que as pessoas têm o direito de responder os processos em liberdade. Mas a depender do crime que a pessoa cometeu, de que forma que ela cometeu, e qual o reflexo que esse crime teve na sociedade, não há que se falar na possibilidade dessa pessoa responder o processo em liberdade. Essa pessoa representa risco para a sociedade, né? Então, assim, eu acho incomum isso ter acontecido, sabe? Foge à normalidade, né? Nesse caso, por exemplo, que a Paola colocou da Ana Carolina, a prisão foi decretada no mesmo dia. Salvo engano, ele foi ouvido na manhã, no final do dia já tinha prisão decretada contra ele. A prisão temporária, que é prorrogada uma vez e depois pode ser decretada a prisão preventiva. Esses nomes todos de prisão, entre aspas, para a gente não importa. Importa que a pessoa está presa ou que a pessoa está solta, né? Então, quer dizer, mesmo que essas pessoas que cometam feminicídio, que traz tanto sofrimento para a sociedade, traz sofrimento para mim também, traz sofrimento para todo mundo, traz sofrimento para minha família, para os meus alunos, para os meus filhos, que cometem crime dessa natureza. De matar uma mulher a facada, não é comum que essa pessoa fique solta. Especialmente que ela vá a uma delegacia, que ela sequer seja ouvida. Precisa saber o que aconteceu, eu não sei. Né? E assim, como você foge à necessidade da prisão de alguém que não foi preso em flagrante? Essa pessoa pode pesar contra ela um decreto de prisão preventiva. Os juízes estão aí para isso. Para receberem o juiz precisa ser provocado, para receberem essa demanda e decretarem ou não. Poderia ter uma decisão judicial do juiz dizendo, não é necessário prender fulano. Ok, a gente tem que respeitar, sabe? Não tem decisão judicial, não tem decisão certa ou decisão errada. Tem decisão que tem que ser respeitada, mas precisa ter uma decisão. Nesse caso, por exemplo, sequer tem uma decisão, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. E não é comum que isso tenha acontecido. Foge da normalidade. Eu não sei dizer para você por quê. A mesma perplexidade que causa você, causa a mim também. Por que isso aconteceu? Por que essa pessoa matou dessa forma, foi lá à delegacia e depois comparece a uma delegacia especializada e absolutamente nada acontece? É muito esquisito. E olha só, Elza, teve um depoimento da irmã dela, da irmã da Maria de Fátima, dizendo das características desse relacionamento, que ele era controlador, que ele policiava os passos dela, que a Maria de Fátima estava estudando, né? Acredito que talvez seja ali focada no curso de técnica de enfermagem, e essa situação não deixou ele confortável. Se ela passasse um batom, ele controlava. São sinais que toda semana a gente está aqui no programa reforçando que às vezes a mulher espera chegar, ela acredita que a agressão, a violência só vai acontecer quando ele me bater. Mas não, esses sinais já aparecem antes, né? A violência psicológica, por exemplo, se dá nesses sinais. As pessoas confundem muito o zelo com a posse. Então, são perfis que são extremamente controladores, eles desacreditam essa mulher o tempo todo, eles tentam monitorar o que ela come, o que ela veste, com quem ela fala, com que ela anda, tenta tirar ela do convívio social com a família, proíbe de trabalhar, controla o dinheiro. Isso tudo é violência psicológica, é violência patrimonial, é violência moral e, por último, às vezes, acontece a violência física. Só que quando a mulher chega a esse ponto de ser agredida fisicamente, às vezes ela não vai só apanhar, ela vai ser morta, tá? Então, a gente não pode, gente, romantizar o ciúme. Não acha que é bonito a pessoa te controlar o tempo todo, porque isso não é saudável. Isso é extremamente perigoso. Isso pode levar a um crime de passividade, sabe? A pessoa fica tão imbuída no meio das emoções, de achar que ele é dono do outro, que ele tira a vida do outro
em pensar que esse outro pode estar com outra pessoa, trair ou contrariar todos esses desejos que estão envolvidos. Então, a gente não pode, crime passional, perdão, a gente tem que ter muito cuidado com essas posturas, não pode romantizar. Por quê? Porque os resultados a gente vê todo dia na mídia. E eram esses sinais que vocês também já tinham percebido no Matheus em relação à sua irmã? Isso, após o crime veio tudo à tona, né? Infelizmente, a Ana Carolina não mencionou, não entrou em contato, não falou nada conosco, mas eu soube após o crime, um dia após o crime, eu estive no local onde ela foi morta e os vizinhos me disseram que ela, há 3 meses, estava morando lá com o Matheus e desde o início ela apanhava, as agressões eram contínuas, isso é notório, todos os vizinhos disseram a mesma coisa e, infelizmente, só o pai do Matheus sabia, porque o prédio só tinha um contato do pai, não tinha um contato da família, né? E, enfim, infelizmente, nós não pudemos ajudá-la, né? Eu acho ela por falta de maturidade. Ela tinha 24 anos, mas era uma menina, ela era muito inocente, ele foi o primeiro namorado dela. Talvez, isso, é falta de maturidade, ela não soube pedir ajuda, não soube, talvez não entendeu que aqueles ciúmes que ele tinha, né, que eu fiquei sabendo depois, que ele tinha um ciúmes, assim, bem ele Controlador? Bem controlador. Os vizinhos falaram que ele saía, deixava o celular carregando para saber se alguém entrava dentro de casa. Isso ele avisava o porteiro, falando que, né, estava fazendo isso. Ele, 1 mês antes dela ser morta, ela saiu, ela pediu demissão do trabalho que ela adorava. Enfim, mas tudo isso veio à tona depois. Infelizmente, nós não conseguimos ajudá-la, né? E eu me perguntei durante uma semana do porquê isso. Talvez ela achasse que ele o amasse, apesar das agressões, e enfim. E é aí que tá, né? A gente não pode confundir, a gente precisa, enquanto mãe, vamos lá para as mães que estão agora vendo o programa, as avós, que percebem às vezes esses sinais, e nem sempre a jovem, a mulher, primeiro está aberta para ouvir isso. Primeiro, a mulher acha que não vai acontecer com ela, só acontece com o outro, na televisão. Comigo não vai acontecer, porque que eles fazem juras de amor. Ele tem esse ataque, esse rompante, depois, me perdoa, eu perdi minha cabeça. Às vezes ele culpa a mulher também. Foi você quem provocou isso em mim. Aí ela fica confusa se aquilo é dele ou se aquilo pertence a ela. Então, a gente tem que falar, assim, com essas jovens, mãe, avó, pai, se mete, gente. A gente pode se meter, porque depois a gente fica culpada achando que a gente não fez nada. Às vezes a gente fica constrangido de se envolver no relacionamento do outro, mas pelo menos a gente tem que tentar criar alerta, porque a maioria dessas mulheres são cegas, são dependentes emocionais, dependentes não só emocionais, em outras circunstâncias também. Então, se a gente tentar criar esse alerta, já é válido. Perfeito. E olha só, a Polícia Civil informa que o investigado de ser o autor das facadas se apresentou na Delegacia Regional da Serra e foi ouvido pelo policial que estava no local, sendo coletadas todas as informações. A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em tela, não se configurou nenhuma das duas situações, portanto, o mesmo foi liberado. Posteriormente, o indivíduo compareceu ao plantão especializado da mulher, acompanhado de um advogado no mesmo dia. Tendo em vista que ele já havia sido ouvido na Serra, ainda não havia mandado de prisão expedido e as informações já estavam encaminhadas à unidade responsável pela investigação, então não houve necessidade de nova oitiva. Então, para a gente finalizar esse estúdio, mais uma vez a gente deixa aquela pergunta: por que então o mandado de prisão não foi expedido? Nós queremos resposta, a sociedade clama por essa resposta. Gente, obrigada pela participação de vocês. Doutor Rivelino sempre dando uma aula para a gente e conto sempre com o programa Fala Espírito Santo. Elza, a gente agradece também imensamente, viu?